Olá, queridos despertos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Pocket Terapia, comigo Roberta Mello. Essa ideia do Pocket é porque é um momento terapêutico mais curto, mas que tem uma ideia para você ficar ruminando aí e experimentando, experienciando durante a sua semana. Por isso que a Pocket Terapia vem já na segunda-feira. Nós estamos conversando sobre a ideia da análise transacional com Eric Berne, lembrando um pouquinho do vídeo passado que a gente fala sobre a questão central da análise transacional, que é a autonomia de vida. E o que é autonomia de vida? É ser capaz de exercer plenamente a consciência, a espontaneidade e a nossa liberdade. Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Porque a gente precisa tirar um monte de entraves que estão aí no meio para dar conta de viver plenamente a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, a nossa verdade, o nosso centro, a nossa essência. É para isso que a gente está aqui nesse grupo, né? Falamos da importância da autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, sem assumir 100% da responsabilidade das coisas que nos acontecem, de como a nossa vida é, e parando de colocar essa responsabilidade nas costas dos outros, né? Sem autorresponsabilidade, a gente não vai seguir adiante aqui nessa conversa. E hoje eu vou trazer, para a gente dar uma sequência dentro da perspectiva da análise transacional, a questão dos estados de ego que ele fala, que o Eric Berne traz. Algumas pessoas participaram no último encontro terapêutico do mês que nós falamos sobre o medo. Eu fiz a atividade do egograma. Eu tenho feito algumas consultas bem legais de análise de egograma. Se você tiver interesse em me chamar, depois a gente faz o seu egograma detalhadamente e analisa os resultados juntos para trazer mais clareza. É uma ferramenta de autoconhecimento, tá bom? Mas na análise transacional, o Eric Berne fala que nós temos 3 tipos de ego. Gente, hoje eu tô gravando tipo externo, eu tô numa externa hoje, porque vai ter muito barulho, né? Talvez esse vídeo tenha muito ruídos, mas é porque eu tô me mudando dessa casa, então eu tô aproveitando para gravar na varanda, na última semana que eu tô aqui, tá bom? Então, o Eric Berne, ele fala que tem 5, nós transitamos por 5 estados de ego. 5 estados de ego que querem dizer que todos nós temos os 5 e transitamos por esses 5 estados de ego. Mas cada um de nós tem 1 ou 2 picos, que é o que faz com que as nossas reações às questões que nos acontecem sejam às vezes tão previsíveis. A gente tem alguém que a gente conhece que fala assim, fala com fulano pra você ver, ele vai falar assim, assim, assado. A gente já sabe mais ou menos como é a reação dele, porque os estados de ego direcionam os nossos pensamentos, sentimentos e, acima de tudo, os nossos comportamentos numa perspectiva de Eric Berne fenomenológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada fenômeno, a cada situação, a cada experiência, a cada coisa que a gente vive, a gente vai preponderar um estado de ego. Nós temos 5. Às vezes a gente consegue agir com um, às vezes com outro, mas na grande maioria das vezes tem 1 ou 2 que nos dirigem, tá bom? Quais são eles? Adulto, cadê o papelzinho, a canetinha que vocês estão anotando as coisas aí do Eric Berne? Adulto, criança livre, pai amoroso, criança adaptada e pai crítico. São esses 5. Quem é o adulto? Eu tô com o meu caderno de colas, gente, tudo que eu falo com vocês para anotar, porque eu também tenho meu caderno de despertar, que eu anoto para fazer os vídeos, os meus estudos e tal. Se eu precisar de cola, eu pego aqui. O adulto é aquele que toma as decisões sem influência emocional, toma as decisões
toma as decisões que eu tô falando assim, alguém te xingou, no trânsito, você vai xingar de volta. São essas decisões assim, não é, mudo de país ou não mudo de país, saio do meu emprego ou não saio, não são grandes decisões, essas também, mas eu falo de todas as pequenas decisões, se alguém te dá uma patada na sua casa, se você responde ou não. Todas essas decisões mais simples do cotidiano, tá? O adulto, ele não toma decisões com influência emocional, o adulto, ele usa todos os aprendizados do passado, todos os recursos de cursos, de vídeo, de livro, de palestra, ele usa todos esses recursos para se relacionar nas suas transações, né? Lembrando o conceito de transação, que são os nossos relacionamentos, enfim. Esse é o adulto. A criança livre, ela é regida pelos sonhos. A criança livre é aquela nossa criança lá antes da domesticação, antes de sermos infectados pelo mundo dos adultos. Ela é a espontaneidade, é a autenticidade, é a nossa verdade, é o nosso centro, a nossa essência. Essa é a nossa criança livre. Temos o pai amoroso, que é o estado de ego da empatia, do bem-estar coletivo, do pensar no outro, do se preocupar com as normas, com as regras, com os valores, com a coletividade, com o que acontece fora. O pai amoroso se preocupa muito com o que acontece fora. O pai amoroso entende que o externo vai comandar o meu interno. Eu vou estar bem se fora estiver bem. A criança adaptada é a nossa criança depois da domesticação, depois de ter sido infectada. A criança adaptada são os nossos medos, as nossas dores, os nossos traumas, as situações dolorosas. A criança adaptada é assim, a criança livre, vamos viajar? Vamos! A criança adaptada. Mas e se tiver um acidente na estrada? Mas e se alguém assaltar a gente? Mas não vai ter dinheiro. A criança adaptada, ela é regida pelo medo, tá bom? Gente, vamos compreendendo aí os barulhos, tá? Tá vindo uma Kombi aqui de ovo. Mas tá descendo. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho 39 anos. Eu moro nessa casa aqui desde 1 ano. Eu tô vendo pela última vez a minha paisagem aqui. E o pai crítico é o nosso juiz interno, é o nosso carrasco interno, que critica todas as decisões, que critica a roupa dos outros, o cabelo, separou. Nossa, eu não acredito que fulano separou. Não separou. Nossa, eu não acredito que fulano tá casado até hoje, com aquele traste. Esse é o nosso juiz. Critica as decisões de todo mundo e critica, sobretudo, as suas próprias decisões. Critica muito a si mesmo, é muito cruel consigo mesmo. Temos esses 5 perfis de ego. Cada um de nós tem um que fala mais alto. Depois, se vocês quiserem fazer o egograma, vocês me procurem que eu vou fazer o valor da promoção também para os despertos. Mas qual é a ideia? O Eric Berne fala que toda vez que nós tomamos as nossas decisões, essas 5 vozes estão gritando na nossa cabeça. Mas eu quero viajar. Não, mas se acontecer alguma coisa. Não, mas você vai viajar com fulano? Você tem certeza que você vai viajar com fulano? Mas agora eu vou viajar sem meus filhos, sem o meu marido. E o adulto só quer viajar, né? E aí as vozes são... E aí o que ele fala? Que o ideal é que o adulto e a criança livre estejam na frente no nosso egograma, os nossos estados de ego preponderantes sejam o adulto e a criança livre juntos, porque o adulto vai usar os recursos que a gente já tem e a criança livre vai manter o sonho, a essência, a autenticidade vivas. Porque o pai amoroso, ele pensa muito no coletivo, nos valores, no externo. É importante, isso é, mas se o pai amoroso domina,
ele só pensa nos outros e esquece de si mesmo. Se a criança adaptada domina, ela é importante se lembrar dos medos, dos traumas do passado para se proteger? Sim. Mas se isso te domina, se esse é o seu estado de ego preponderante, você vai deixar de fazer muita coisa por medo, por coisa da sua mente, vai ter grandes tendências à depressão ou à ansiedade. E o pai crítico é o último que deve entrar no meio dessa conversa, porque ele só vai criticar, ele só vai colocar defeito, ele só vai achar tudo ruim. É importante ter um critério, um juízo de valor. Em algumas situações pode ser importante, em algumas. Mas se esse pai crítico está lá na frente com o seu pico de ego, do seu estado de ego, você vai se tornar uma pessoa azeda, reclamenta e vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, vai perder muito a sua autenticidade, a sua verdade, vai ficar no jogo da dualidade, da separação. Mas acontece uma coisa interessante, nós não podemos excluir nenhum desses perfis. Lembrando, vamos pensar que a nossa mente é um sistema, constelação familiar, a nossa mente é um sistema. Então, todos os nossos perfis de ego, ordens do amor, merecem ser incluídos. Todos merecem ser incluídos. Embora o adulto e a criança livre, é interessante que eles sobressaiam, todos merecem ser incluídos. Porque todas as vezes que a gente exclui algum desses perfis, a gente gera alguma patologia da mente. A gente adoece mentalmente. Segundo a análise transacional, essas patologias mentais, elas se dão por causa da exclusão de algum desses perfis de ego. Porque nós somos a totalidade de todos eles. Agora, quando eu tô muito no pai, o que acontece? Eu vou relacionar, assim, vamos pensar, um pai e a criança pequenininha, tá bom? A altura que eu tô querendo dizer. O pai tá aqui, tá olhando a criança do alto. Eu olho lá para baixo. O outro é menor. Se eu tô muito na criança, eu olho a pessoa aqui, o medo, né? E o adulto? O adulto olha aqui de frente, conversa aqui, ó. Porque se eu tô muito na posição de pai, alguém vai assumir o lugar da criança. E às vezes é o seu filho, você tem 60 anos, é o seu filho de 35 que tá assumindo o lugar da criança. Então olha para ele como adulto e dá a oportunidade para ele se posicionar como adulto. Ordens da ajuda, constelação familiar. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui com vocês, das coisas que eu anotei para falar. Eu tô super com vontade que chegue na semana que vem, porque a semana que vem é uma parte que eu amo da teoria da análise transacional. Isso aqui, olha só. Exclusão, a questão que eu falei de excluir algum perfil, né? Se eu excluo o adulto e a criança, eu vou ficar num perfil de ego, num estado de ego pai constante. Concentração de poder, autoritarismo, controle, só a minha visão que é certa, eu tô no pai. Se eu excluo o pai e a criança, eu vou ficar num adulto constante. E aí frieza, eu vou virar um robô, as emoções escondidas, aquela pessoa distante, fria, que não conversa. Se eu excluo o adulto e o pai, eu fico na criança constante. É o mimimi, é a vítima, é não escolher, é o síndrome de Peter Pan, de querer ser criança para todo sempre, ficar sendo cuidado, sustentado pelos meus pais, etc e tal. Tá bom? Acho que era isso. E aí uma frase para terminar do Eric Berne. O destino de cada ser humano é decidido pelo que está dentro de sua cabeça. Essas 5 vozes dentro da sua cabeça. Quando confrontado pelo que está fora dele. De novo, o destino de cada ser humano é decidido pelo que está dentro de sua cabeça quando confrontado pelo que está fora dele. Quando algo vem e me estimula de fora, quando algo vem e me confronta, quem é que responde?
É o adulto? É a criança livre? É uma combinação dos dois? É o pai? É a criança adaptada? É o medo? Por que é interessante, é legal saber isso? Por que é interessante saber como está seu egograma nesse momento? Porque aí eu vou ver quem é que está falando mais alto e eu vou poder falar uma frase poderosa. Que é assim, olha, você vê que você está muito no pai. Aí você, no momento de tomar a decisão, você fala assim, eu escolho incluir o meu adulto e a minha criança livre nessa tomada de decisão. Eu escolho incluir a minha criança nessa decisão. Eu escolho incluir o meu adulto nessa tomada de decisão. Porque eu só entendo um caminho de desenvolvimento humano a partir da perspectiva da inclusão. Qualquer coisa que você fala assim, então eu não quero ser mais a criança adaptada, eu não quero ser mais o pai crítico, eu jogo o quê? Mas vou fazer uma fogueira deles. Exclusão, desequilíbrio no sistema. O que é o melhor de tudo isso é poder olhar. Você faz o seu egograma, eu fiz essa semana com algumas pessoas e foi muito rico. Você faz o seu egograma e fala assim, olha, é assim mesmo que eu funciono. O que eu posso fazer para manter o que está legal e para fazer algum ajuste aqui que me traga mais leveza e mais paz. Todos esses conhecimentos aqui, gente, são só um pretexto, são só uma conversa para a gente olhar para a gente mesmo, para a gente ver, para a gente se enxergar. Semana que vem, a gente vai conversar sobre um assunto que eu achei muito legal, que eu já deixei anotado aqui para a gente conversar, que são as 4 posições existenciais básicas, segundo Eric Berne, a partir dos estados de ego. Quais são as 4 posições existenciais? Como eu me posiciono na existência e o que isso gera nas minhas relações? É fantástico e eu espero você aqui semana que vem, tá bom? Para tarefa, para vocês pensarem, tenta avaliar quem é que está na sua frente aí, né? A criança livre, adaptada, quem é que está tomando as decisões à frente e repita para você mesmo, eu escolho incluir o meu adulto. O adulto, gente, é essa pessoa que acorda e fala assim, hoje tem vídeo da Pocket Terapia, hoje eu vou assistir 10 minutos do meu dia, vai ser para ver o vídeo do Gessé. Mas eu não tenho tempo, criança adaptada. Desculpas. É a minha criança adaptada que está dando resposta agora? Ok, tudo bem, não vou me matar por causa disso. Mas o que eu posso fazer para ajustar, para ter mais qualidade de vida, para buscar mais bem-estar, mais paz interior? Até semana que vem. Tchau, tchau.